Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Lucas Jorge de Freitas, sou um dos participantes e também um dos organizadores desse primeiro Congresso Internacional do Labora e do Dertames. Nós estamos aqui na nossa última mesa do dia, na mesa 3, que está tratando sobre a filosofia entre a autoridade, o progresso e a felicidade. Essa última mesa do dia, como as outras mesas, nós temos aqui os nossos participantes que vão responder perguntas e fazer perguntas entre si, mas você que está aí no YouTube assistindo a palestra também pode fazer as perguntas e essas perguntas serão feitas aos nossos participantes. Então, participe, faça as perguntas no YouTube e nós vamos trazer aqui essas perguntas para os nossos participantes. Na nossa mesa de hoje, então, nós temos aqui o nosso participante Geraldo Rosellen, que fez uma apresentação sobre a autoridade episcopal em disputa. Uma apresentação que eu achei bastante interessante, até porque a autoridade episcopal foi, por coincidência, tema da minha iniciação científica, e me chamou a atenção duas coisas na sua apresentação. Primeiro, a questão do martírio que você está colocando ali no século IV para o século V, como uma questão de redimissão dos pecados, e a segunda, a questão do monge como um superior moral e ético. E eu não entendi, e eu gostaria que você esclarecesse direito esse segundo ponto, se essa documentação que você está colocando, ela tem uma tendência montanhista, tem uma tendência ascética ali, daquela época, e como que ela trabalha, como essa tendência ao martírio, ao montanhismo e ao isolamento está sendo trabalhada na sua documentação. Muito obrigado pela pergunta, professor. Então, essa tendência, eu basicamente me identifiquei ali a partir da obra do Salviano, né? E peço desculpa, no começo ficou um pouquinho nervoso, mas depois vai. Então, essa tendência ao monaquismo, essas tendências ascéticas, né? Eu observo em por exemplo, eu tendo a observar primeiro em Salviano, porque ele é uma das minhas fontes, como eu digo no vídeo, né? O meu objetivo da minha pesquisa é estudar os vândalos e como eles são retratados nas narrativas episcopais do período, né? E aí, entre eles, eu observei, por exemplo, o Salviano. E o Salviano, ele tem, de fato, essa característica, né? Ele já traz como característica da sua vida, da sua própria biografia, porque ele se exila nas Ilhas Lerã, né? E aí, ali ele começa a tomar contato com esses ideais ascéticos. Antes da sua chegada ao mosteiro, ele, ele pode ser considerado um cristão, mas é ainda uma questão de debate, né? Mas, assim, apenas a partir da chegada no mosteiro e após a sua saída como bispo, a gente consegue observar algumas questões. Por exemplo, a circulação e a troca de cartas dele é muito mais ampla do que a rede de influências que o Bispo Idácio mantém. E aí, então, nesse sentido, né, a gente consegue observar alguns conflitos que se tomam até pela chegada do Idácio na região da Provença, quando ele chega ali nessa região, né, por volta de 431, por volta de 431, e aí é onde eu observo as próprias crônicas do Idácio, ela tem alguns indícios desses conflitos, né? Como eu disse no vídeo, parte desses conflitos acabam estruturando a sua própria obra, né? A sua própria reivindicação de autoridade nos seus Chronicorum, né? A se reconhecer como um herdeiro da tradição eusebiana é de fato um desses indícios, né? Professor, eu fiquei meio perdido, um pouquinho Não, nervoso. não,
Você conseguiu responder, não precisa ficar nervoso, não. Mas, nesse mesmo sentido, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Francisco Romário. O Francisco, na sua fala, que você está aqui com a apresentação, A Verdade como um Fundamento da Felicidade na obra de Santo Agostinho, nós temos ali uma procura pela o que ele chama de Beata Vita, né? A vida beata, e que vai, eu acho que no mesmo sentido do que o Geraldo estava colocando na apresentação dele, de que o que ele estava estudando também é uma procura ali pela felicidade e é uma procura pela vida beata, né? Então, esse movimento que você estava falando ali da parte do que o Agostinho está indo nas diversas escolas e ele passa pelo movimento cético, ele vê essa verdade enquanto felicidade, mas é uma busca impossível. Eu achei que é bastante interessante de você também poder desenvolver um pouquinho mais de como o Agostinho sai dessa busca impossível e qual é a solução que ele dá, também para a gente fazer uma ligação ali do que o Geraldo estava falando. Afirmativo, né? Me ouve bem? Sim. Boa noite a todos, mais uma vez. Santo Agostinho, ele é imortalizado como aquele que buscou a verdade, né? Ele queria encontrar a verdade e colocava isso como fundamento da felicidade. Como foi que Santo Agostinho se libertou, né? Como o senhor colocou, e ali acreditou ter encontrado a posse, né, da felicidade. Bom, primeiramente, isso ele coloca bem lá no seu diálogo, né, de Beata Vita, que é ali quando ele está em Cassicíaco, é um dos primeiros diálogos que ele escreve, depois do Contra Acadêmicos, e ali ele já coloca aquela chamada metáfora do navegante, né? Ele diz assim, de Beata Vita, ele diz, olha, para ser feliz, você não pode ser indigente, né? E o que é indigente? É aquele que não possui nada, né? Ou aquele que quer possuir alguma coisa, mas que não possui. Então ele diz, mas ao mesmo tempo não adianta possuir algo que você pode perder, né? E isso, inclusive, é um dos elogios que ele tece à sua mãe, porque Mônica diz a ele, olha, o que é a felicidade? É a posse de algo que é eterno, né? E Agostinho elogia sua mãe, como também elogia o seu filho Adeodato nesse diálogo, por eles falarem disso, e ele diz assim, olha, então a posse da felicidade tem que ser em algo eterno, né? Algo que não me seja tomado, algo que não me seja tirado. E ali Agostinho, em busca da beatitude, como eu falei no vídeo, ele passa pelo maniqueísmo, mas o maniqueísmo ele tentava responder, além dos problemas religiosos, mas tinha tentado responder a problemas matemáticos, a problemas astrológicos, né, astronômicos, melhor dizendo, e aquilo não batia com a razão, né? Os princípios matemáticos e científicos da época negavam a veracidade das teses de Mani. E então Agostinho vê que uma coisa que não se autossustenta, ela não pode dar ali a beatitude ao homem, né? Do mesmo modo, os céticos, que Agostinho depois passa pelos céticos, mas eles dizem assim, olha, a felicidade do homem está na busca da verdade. Mas eu vou logo advertir, né, dizia Carneades, o homem não pode encontrar a verdade. E Agostinho, depois de um certo tempo, ele diz, olha, a felicidade do homem está em buscar a verdade, certo? Eu concordo com isso, mas eles dizem que não pode encontrar a verdade. Então, como é que eu vou ser feliz se eu não posso encontrar aquele que busco? E aí ele vai, a partir das leis matemáticas, né, isso ele coloca no seu segundo livro lá do livre-arbítrio, né, ele diz, olha, 2 mais 2 são 4, né, e isso não tem como não ser, né, isso é um princípio matemático eterno, isso aí é uma verdade. Então, se existem esse tipo de verdade, é porque ela tira sua fonte de algo pelo qual ela é verdadeira. Aquela já ideia de Platão, né, das ideias, né? Se uma coisa é bela é porque participa da ideia de beleza. Então, a partir disso, de algo que pudesse ter a certeza, é que Santo Agostinho vai dizer, olha, lá nas Confissões, o homem só é feliz com a verdade, né? O homem só pode ser feliz com a posse da verdade, porque se eu pergunto, todos querem ser felizes? Aliás, se eu pergunto, quem quer ser feliz? Todos respondem, eu quero. Agora, se eu pergunto, você quer ser feliz na verdade ou na mentira? E aí Agostinho, ele diz assim, literalmente, eu encontrei muitos, eu encontrei todos que quisessem ser felizes, mas eu não encontrei ninguém que quisesse ser enganado, né? E Agostinho vai dizer, então, para você ser feliz, tem que ser na posse da verdade. Eu não sei se respondi, né, a pergunta do senhor.
Não, sim, sim. Acho que é muito interessante esse ponto da sua apresentação, e ele comunica muito bem com o que o Iago colocou na apresentação dele, os anões acima de gigantes, né? Frase que acho que foi imortalizada para a maior parte da pessoa da graduação na obra do Panofsky, né? Nós temos aqui uma coisa muito rica do pensamento do Agostinho, que é a evolução do pensamento dele, e a gente tem como acompanhar a evolução desse pensamento, né? Então, o que o Iago tratou na apresentação dele me deu muito a entender isso e me fez muito lembrar, quando eu estava estudando o Agostinho, exatamente essa evolução do pensamento e ele permitisse questionar desse pensamento, retornar a esse pensamento. Então, eu gostaria que o Iago falasse um pouquinho agora sobre essa questão, essa concepção desse processo científico, desse progresso científico, que ele estava ali analisando nessas fontes, nessa ciência epistêmica que ele está apontando ali na medievalidade, e nessa filosofia enquanto uma ciência, né? Que é uma concepção, por exemplo, do que vai ser colocada, dá para ser compreendida tanto no Agostinho como no Tomás de Aquino, se a gente for colocar, por exemplo, a teologia, né? Boa noite. De fato, ciência na Idade Média e na Antiguidade é um termo que não é fechado como hoje, não é? A nossa tradição intelectual, ela discrimina a ciência como algo vindo da ciência metódica, empírica, experimental. Mas só que ciência vem de episteme. Quem cunha isso, salvo engano, ou é Parmênides ou é Platão, na Antiguidade. E o que é episteme? Episteme é conhecimento, é você ter algum trabalho para conhecer aquilo ali, não é? E o João de Salisbury, que é o autor que eu trabalho, que é um platonista, um neoplatônico também, né? Ele se chamava de platonista, mas ele é um neoplatônico que consegue ser acadêmico e consegue ser aristotélico ao mesmo tempo. Ele trata isso numa escala mais macro, né? Enquanto você tem um processo, como diriam os latinos, né? De crescimento, né, de um estudante, de um filósofo, né, que se inicia, que depois vai tomando maturidade, aí depois cria o seu magnum opus. O João de Salisbury, ele identifica isso dentro da história da humanidade, né? Ele identifica isso no próprio passar do tempo. O que é interessante, porque o João de Salisbury não é alguém do século XVI, XVII, XVIII. Ele é do século XII. Ele nasceu e morreu dentro do século XII, né? Ele foi ensinado assim, isso não é dele, isso é de Bernardo de Chartres. Você encontra isso em outros autores medievais mais velhos que ele, tipo Adelardo de Bar, né? Mas o João de Salisbury é a maior janela que nós temos, né? Ou pelo menos a mais famosa, porque foi ele que deixou famoso a famosa frase do Bernardo de Chartres, né? Dos anões acima dos gigantes. E é interessante como, a partir do estudo e do acúmulo do que é antigo, da filosofia dos pagãos, da filosofia da própria patrística, dos cristãos, o João ele percebia que seu próprio tempo estava acima dessa tradição, né? Eles superaram a autoridade dos antigos no século XII. No século XIII, os testemunhos só abundam mais ainda, né? Na Baixa Idade Média só piora, ainda no 16 a gente já conhece, mas é interessante que não é um moderno, mas ele já considerava que os modernos, e esse é o termo que ele utiliza, já eram superiores aos antigos, porque eles conseguiam ler o que os antigos trabalhavam, e a partir do acúmulo de vários antigos, né, de várias problemáticas, eles já o superavam. Essa questão da verdade, por ser eterna, né, ela não está na antiguidade. Ela pode ser alcançada na modernidade, ela pode ser alcançada na atualidade, e por isso é possível você superar os antigos, né? Remetendo mais aí à questão da eternidade que o Francisco falou muito bem de Santo Agostinho. O João de Salisbury segue isso ipsis literis, esse pensamento agostiniano, apesar de quebrar com várias outras coisas. Bom, continuando nesse tema e chegando aqui ao nosso último participante, o Douglas, que compartilha o meu sobrenome, aliás, Douglas Freitas, né?
O Douglas aqui, então, ele tem a apresentação O Dia da Alegria Chegou, o Tempo da Exultação, e ele está falando exatamente sobre esse ponto que o Iago terminou ali, essa busca pela felicidade, essa busca pela verdade, no qual São Francisco se coloca, né? Então, nós temos aqui um momento muito importante que ele está analisando, que é a ruptura de São Francisco com o pai. E, a partir disso, você vai colocar uma questão muito interessante aqui, eu acho que até você utilizou um arcabouço da psicologia aqui, que é a formação de uma nova comunidade, mas uma comunidade emocional. E eu gostaria que você colocasse um pouquinho esse papel dessa comunidade emocional e como você vê esse papel dessa comunidade emocional nessa busca, nesse caminho de São Francisco pela santidade, pela beatidade, pela felicidade, portanto. Boa noite a todos aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria imensamente de agradecer a possibilidade de estarmos aqui reunidos, debatendo, conversando, trocando ideias. Esses momentos são muito proveitosos. Pensando especificamente no cerne da pergunta, ela é, para mim, fundamental desde o primeiro momento em que eu comecei a redação da minha tese. E é uma preocupação que vem à minha cabeça, que vem à minha mente, desde o momento que eu entrei na pós-graduação, no doutorado, lá em 2018, que é compreender como as agiografias minoritas, sobretudo as agiografias minoritas do século XIII, a saber, 4 delas, a Vita Prima, a Vita Segunda, a Vita escrita pelo Juliano de Spira e a Legenda Maior de São Boaventura, elas construíram uma comunidade emocional que, para recuperar a palavra, talvez da maior expoente da história social das emoções, que tem um diálogo muito grande, de fato, com a psicologia, que é a Bárbara Rosenwein, a comunidade é como uma comunidade emocional nada mais é do que um grupo social, atado com os membros desse grupo a partir de normas e expressões emocionais legítimas e validadas através da experiência social. Então, é uma ênfase dentro do grupo para compreender como sentimentos, afetos e a própria emoção funciona como um elemento capaz, ou um mecanismo capaz de ligar, de relacionar, de tecer uma ideia que na minha tese é fundamental, que é de política, que é pensar como as emoções elas podem ser convertidas em instrumentos políticos dentro da ordem dos frades menores, a partir da geografia. E nesse sentido, quando a experiência drástica da ruptura de Francisco com o seu pai inicia, a meu ver, um modelo novo de família. Essa família não está mais ligada pelos laços do sangue, mas através das emoções compartilhadas e vivenciadas. Estou tentando, por assim dizer, porque eu ainda não defendi a tese, demonstrar o quanto que a Ordem dos Frades Menores, antes de se organizar enquanto instituição, se organizou como uma comunidade emocional. E, nesse sentido, pensar a relação estabelecidas e tecidas por Francisco e os frades, e também toda a comunidade de pobres que o circulam, elas estão atadas através das emoções. Então, a ideia do sangue, da relação pai, mãe, irmãos, é substituída dentro da ordem através da relação com a emoção, com a experiência, com a vivência de um relato hagiográfico que dá ênfase e vazão às emoções. Ok, agora essa segunda rodada, fiquem à vontade para fazer perguntas uns dos outros, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Geraldo, permitir que ele esclarecesse um pouquinho melhor um ponto da apresentação dele também, que eu achei bastante interessante, que ele estava falando sobre o que ele considerou ali uma dissolução da hierarquia episcopal na região ao qual ele estava analisando ali, então, há um certo conflito que ele está apontando ali sobre o abade e o bispo metropolitano e os monges bispos e os bispos, numa época no qual essa hierarquia episcopal
está em formação, está terminando ali o seu processo, o seu primeiro processo de formação, mas ainda há uma confusão generalizada sobre essa hierarquia a ser colocada nessa região, principalmente nas províncias romanas, né? Então, gostaria que você colocasse um pouquinho mais desse assunto, até para a gente já dar abertura a essa segunda rodada de perguntas. Certo, muito obrigado. Vou até tentar me retratar um pouco, né? E buscar, então, explicar como esses tipos de conflitos que eu observo, eles surgem. Como eu havia dito, essa minha apresentação, ela parte de uma publicação, né, onde eu havia comparado, por exemplo, os discursos do Salviano e do bispo do Idácio Jacob Flaviae. A grande questão é que o Salviano, ele tem uma grande influência do Agostinho, né? Como a gente tá vendo, vários apresentadores apresentaram influências do Agostinho aqui, ou até ele próprio, né? Características do pensamento dele. E uma das características do Salviano é necessariamente seguir o ideal do que o Agostinho fala no Dexidio Urbis, né? Ou nos Sermões sobre a Queda de Roma, traduzido, né? Então, nesses Sermões sobre a Queda de Roma, o Bispo Agostinho, ele começa a observar que é necessário abordar quem são esses povos e quais são, né, o que eles trazem, qual o sofrimento que quando nós falamos em sofrimento, em martírio, o que de fato isso vai trazer para esse momento, né? E aí o Agostinho, ele tem esse discurso de que nenhum sofrimento ele pode ser comparável aos de Jó ou aos dos mártires. E aí o Salviano vai seguir isso, porque o Salviano ele não tem uma perspectiva escatológica, né? Assim como o Agostinho, eles observam que o tempo, o período deles ali, é um período disciplinador para os cristãos, é onde vai punir os hereges, né? E os pecadores. Enfim, essa é basicamente o trajeto que o Salviano tem. As influências dele, né? E aí o que acontece? Quando o Idácio chega ali nas províncias da Gália, respectivamente na atual Provença, ele se depara com a perspectiva do Salviano, que está exaltando, por exemplo, os godos e os vândalos, que estão sendo equiparados e considerados moralmente superiores aos romanos. Isso para ele, que está vindo com uma comitiva para exatamente ir contra esse tipo de pensamento, quando ele chega ali, há um conflito de interesses bastante claro, né? Porque o Salviano, por exemplo, a característica de pensamento dele é que a condição ela era mais importante do que a orientação dogmática. Sendo assim, ele é até tolerante às próprias heresias, né? Onde o foco central dele é discutir a justiça e o julgamento de Deus. Nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, de uma dissolução, dessas questões, desses conflitos hierárquicos que acontecem na região, é necessariamente esse conflito que há com o Idácio. Por quê? Quando o Idácio ele se coloca, como eu havia dito, como um herdeiro dessa tradição cronística do Eusébio, ele tenta reafirmar sua autoridade como bispo. No entanto, a própria negação dessas características, né, do clero gaulês, e aí isso a gente consegue observar, por exemplo, não somente com o Salviano, mas com outros também. Se eu não me engano, foi o Cesário de Arles, quem fala bastante sobre essa questão da autoridade episcopal na região da Provença, é o professor Paulo Duarte. Então, ele demonstra que, por exemplo, o Bispo Leão ele tem conflitos na região com os bispos do mosteiro de Lerã, porque eles literalmente tentam impor ali um modelo do que seria o ideal de bispo, né?
E o ideal de bispo é um bispo que é formado nesses mosteiros. O próprio conflito, né, que se demonstra, ele já é um pouco anterior ali com João Cassiano, que vai discutir, por exemplo, que as convicções teológicas desses bispos de formação secular ou seculares, elas haviam sido corrompidas, né? E que somente os ensinamentos, aliás, e que somente os monges que se mantêm clausurados é que conseguem trazer e retomar essa hereditariedade dos ensinamentos de Cristo de maneira incorruptível, né? Porque é essa a hereditariedade, aliás, é esse enclausuramento que consegue manter os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos bíblicos, distante de uma corrupção do contato secular, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta ou continuo eu? Eu quero fazer não uma pergunta, mas uma observação. É interessante como o conceito de antiguidade tardia do Peter Brown, ele é muito bem formulado e criado, apesar de eu raramente usá-lo, eu uso mais o tradicional. Porque esse problema entre ordem monástica dentro da hierarquia eclesiástica mais tradicional, ele é pautado em toda a Idade Média quase, né? Você vê, por exemplo, no século 9, 10, na Inglaterra anglo-saxônica, você vê a disputa entre padres ordenados e monges dentro da corte do rei, você vê a disputa, isso bem longe do lugar onde geral está trabalhando, né? Mas são ecos bem presentes que você consegue identificar similaridades. E é uma herança cultural, de fato, né? Desse monarquismo medieval, né? Que é um monarquismo que é interessante que ele não é ortodoxo, né? Ele não é um monarquismo católico ortodoxo, porque se ele fosse ortodoxo, a autoridade seria episcopal, não a monástica, né? Só seria monástica em certas situações onde o Papa deixasse, mas enfim. Na Irlanda você tem a característica do abade estar acima do bispo, né? Do bispo ser quase um funcionário do abade. Né? Ele se refere ao Papa como se fosse o abade de Roma, não o bispo de Roma, né? Vejam, é uma característica bem interessante, né? Como isso se perpassa por toda a Idade Média e até confunde um pouco as eras. Mas, enfim, um comentário. Não, acho bastante pertinente o que você disse, até porque nós temos aqui na mesa tanto Francisco como o Douglas, que eles estão tratando aqui de Agostinho e o São Francisco, que são duas pessoas que vão tratar exatamente disso, né? O Agostinho, ele vai tratar de um lado sobre, principalmente na primeira frase dele, né, a dita fase neoplatônica do Agostinho, os 10, 15 primeiros anos de produção dele, no qual ele vai tratar ali, vai fazer aquele caminho de purificação. E vai dizer, então, que a partir do momento que você vai se aproximando de Deus, você vai se purificando, né? Francisco pode comentar melhor essa parte para mim, por favor. E o Douglas aqui, quando o São Francisco também vai colocar essa busca pela felicidade, esses laços de amizade que ele vai formar, essa relação familiar que você está apontando aqui, tanto quando você aponta a questão de sermão e a questão do corpo, essa experiência coletiva que você está colocando nesse primeiro grupo de Francisco ali, você também está colocando essa questão também de qual é a procura? É uma procura material? A procura é sentimental, é sensível? A procura é espiritual? Qual é a procura que está sendo feita, né? Douglas, o seu microfone está desligado. Quer ir primeiro, Francisco? Não, pode ficar à vontade, depois eu falo. Claro. É interessante perceber que, quando nós pensamos nessas agiografias que eu tinha citado anteriormente, essas 4 grandes agiografias pensadas para o minoritismo do século XIII, é possível perceber que cada um deles experiencia uma comunidade emocional diferente. Se fizermos uma comparação, por exemplo, com a Legenda Maior de São Boaventura, que é escrito
4 décadas após a Vita Prima de Tomás de Tilano, ela está muito mais ligada à construção de emoções e de uma experiência do corpo ligada a uma experiência mística. Francisco é, na Legenda Maior de São Boaventura, um santo que está muito mais próximo do misticismo do que está, por exemplo, ligado à Vita Prima de Tomás de Tilano, do qual a Vita Prima, a alegria, ela é uma característica fundamental desde o primeiro momento, desde o primeiro parágrafo da geografia, porque fica muito claro de que a santidade de Francisco é, na Vita Prima, uma santidade que se expressa através da alegria. Tanto assim é que os exemplos emocionais que é possível ser encontrados do Francisco hagiografado são todos de momentos do qual milagres, conselhos, admoestações, profecias, falas e momentos de Francisco são marcadas por uma exultante alegria. E essa é uma exultante alegria que é sentida, experimentada e vivenciada quase como uma ligação, um elo com a comunidade que está no seu entorno e, portanto, ela é sentida e experimentada no corpo, porque, de fato, a emoção ela é um elemento, ela é um mecanismo ligado ao próprio corpo, ela é gerada através do corpo, porém, em muitos casos, à medida que, por mais que a alegria seja gerada, produzida pelo corpo, ela é sentida, ela é experimentada no espírito. Nesse sentido, existe, dentro da geografia de Tilano, uma relação muito interessante entre o corpo e o espírito, do qual o corpo é constantemente, para Francisco, uma prisão para a alegria do qual está na alma. E, nesse sentido, as vibrações que é possível estabelecer da sensação compartilhada, vivenciada, experimentada, ela é, sobretudo, muito mais espiritualizada do que carnal, nesse sentido. Então, a Vita Prima de Tomás de Tilano, a alegria como a emoção unificadora e primordial, ela é muito mais espiritualizada do que carnal. Dando continuidade, então, né, a essa perspectiva da santidade, né, que fizeram a pergunta sobre Santo Agostinho, né, e aí eu enlaço com o que o Douglas falou aqui sobre São Francisco, né, dizer que falar sobre São Francisco também é sempre apaixonante, né. Eu estava assistindo o seu vídeo hoje à tarde, aí eu fiz questão de separar aqui, né, não sei se você conhece essa obra aqui, né, eu confesso que minhas línguas estrangeiras são péssimas, mas eu acho que é Inácio Larrañaga, né, que ele fala sobre o irmão de Assis. É uma biografia do irmão de Assis, já vou falar, enlaçar com essa sua fala, mas a santidade para Agostinho primeiro, né, essa questão da proximidade de Deus foi falado. Bom, isso a gente verifica já no De Trinitate, né, o De Trinitate, a obra sobre a Trindade de Santo Agostinho, é ali o que ele mais fala sobre como o homem deve se purificar, e ele fala sobre aquela questão de voltar, né, de fazer ressurgir, né, a imagem de Deus que está impressa, né, na nossa alma, né? Porque Santo Agostinho diz, porque como é que o homem é feito à imagem de Deus, né? E aí ele vai fazer aquelas analogias trinitárias, né? O homem é a imagem de Deus porque ele possui memória, inteligência e vontade. Mas acontece que essa imagem de Deus, ela se deturpou a partir do pecado original, né? Santo Agostinho diz isso. E aí o homem deve a cada dia, a partir do exercício da ascensão, né? E essa ascensão é uma ascensão que envolve a moralidade, que envolve a ética e que envolve o amor, né? Porque para Santo Agostinho a ética está fundada sobre o amor, né? Como ele diz lá na epístola, comentário da epístola de São João, o homem é aquilo que ele ama, né? Se você ama a terra, será da terra, se ama a Deus, será de Deus, né? E aí lá no De Trinitate ele diz assim, olha, é preciso que a cada dia a gente renove, né, e a gente se aproxime mais de Deus, restaurando a nossa imago Dei, né? Quer dizer, a imagem de Deus que está impressa em nós, através dos exercícios espirituais, através da oração, através da continência, né, que para ele tem esse papel fundamental. E aí lá no De Libero Arbitrio, né, também no livro segundo, ele faz essa questão da ascensão, né, hierárquica dos seres, né? Os seres que somente existem, os seres que existem sentem, os seres que existem sentem e
pensa, o que é o homem, é assim, e isso atinge o seu auge lá nas Confissões, quando ele faz aquela ascensão espiritual, desde as criaturas mais ínfimas, até entrando dentro da sua própria memória, lá no livro, vamos falar memória, livro 10, e dando aquilo que os comentadores tratam de um salto ontológico, né, para Deus. E aí isso eu enlaço com São Francisco, né, essa questão de sempre a alegria, né, porque Santo Agostinho vai dizer que o homem ele deve ser extremamente feliz na posse de Deus, e São Francisco de Assis, eu acho interessante isso que o Inácio traz aqui nessa biografia. Eu assisti no vídeo do Douglas e profundamente apaixonado, né, pela apresentação, mas é que o Inácio coloca, né, que quando ele, sabe que Francisco serviu vamos colocar assim, nos Cavaleiros, né, naquela época, e quando ele foi preso, né, quando o muro da cidade de Assis caiu, o Inácio coloca que lá na prisão era todo mundo muito triste, né, e ele muito feliz, saltando de alegria. Sabe que Francisco era um jovem muito alegre, né? E aí as pessoas perguntavam assim: Francisco, você tá louco, né? Que todo mundo preso, passando fome, e você feliz, né? Não, é porque eu penso que qualquer dia as pessoas vão me chamar de santo, né? E aí eu assistindo sua apresentação, eu me recordava disso, e também de quando ele justamente rompe com o Pedro Bernardone, né? Que é o seu pai, e ali você vê que ele deixa tudo, e ele diz assim: olha, é preciso não ter nada, né? Porque aí você tem o tudo, né? E aí lembra o São João da Cruz, né, com o doutor do tudo e do nada, e aí lembra a questão de que quando a Clara de Assis, né, quando o Francisco ele passa por aquele chamada, o Inácio diz que ele passou por aquilo que João da Cruz trata de a noite escura dos sentidos, né? E aí ele diz assim: olha, depois de passar por isso tudo, Francisco diz uma frase assim, né, Deus aí basta, né? Ele diz assim, o resto nada importa, e isso é o que me torna feliz, né? Ele diz assim: minha vida é dos Alpes, né? E aí o relato da sua pregação para os pássaros, que diz que Francisco pregou poucas vezes, a única vez que pregou foi para os pássaros, né? Então imagino que tanto essa questão da teoria que Agostinho postula, e pode-se dizer que Francisco foi o exemplo magno da vivência disso, né, que esse retorno, vamos colocar a terminologia de Agostinho, esse retorno para a origem, né, porque Agostinho não diz que você deve dar um salto além, não, você deve voltar para a sua origem, que é de onde você veio, e aí voltar para essa origem é justamente o que o professor colocou aqui, que é essa busca da felicidade, e essa felicidade está em se assemelhar cada dia mais com Deus. Eu não sei se expliquei ou se compliquei tudo, né? Não, para mim tá claro a questão, né? Mas também esses assuntos que vocês estão falando também são muito caros para mim, também na minha pesquisa, tanto no meu mestrado, no doutorado, eu também tratei bastante deles. Mas uma coisa que eu acho bastante, vamos dizer assim, não é confusa, mas assim, é uma coisa que o Agostinho não deixa muito claro, né? Que ora ele faz um tempo linear, ora ele faz um tempo cíclico, né? E isso fica meio vago em algumas obras dele, mas isso não é uma característica do Agostinho, é basicamente uma característica medieval, né? Se a gente olhar, por exemplo, o que o Iago estava colocando sobre a transmissão da história, é uma coisa que o Agostinho vai colocar bastante, né? Ele vai, principalmente quando ele está falando sobre as obras polêmicas dele, as polêmicas dele sobre os donatistas e as polêmicas dele sobre os pelagianos, ele vai estar tratando também sobre uma tentativa de valorização desse conhecimento anterior. E, nesse sentido, ele vai entrar muito no que o Iago encerrou a apresentação dele, um ponto bastante interessante, que não é considerado na medievalidade, né? Que há uma progressão do conhecimento e que você tem esse proceder que ele vai colocar ali, então, um progresso da ciência, um progresso do saber a ser colocado, né? Então, gostaria que o Iago também falasse um pouquinho mais sobre isso para encaixar nessa fala que nós estamos tendo agora. Essa característica do João de Salisbury e do seu meio inteiro, podemos até dizer, né? É interessante porque se você linkar com Santo Agostinho também tem uma percepção assim do progresso das eras. Não é, evidentemente, um assunto do texto como é no Metalógico do João de Salisbury,
apesar do Agostinho ser um filósofo do tempo, o primeiro filósofo da história, né? Não é um assunto assim tão pertinente, mas essa contradição de você confundir um tempo cíclico com linear existe na própria antiguidade pagã. O primeiro relato escrito que sobrou para a gente hoje de alguém admitindo que o conhecimento progride a partir do tempo, né? E aí você, né, pela lógica, você consegue imputar isso uma noção de linearidade, porque se você está progredindo, você está fazendo isso aqui, né? Você está indo reto, você pode até fazer isso, mas no final das contas você está indo para cima, você está indo para frente para algum lugar, né? Isso aí é um discípulo de Sócrates. Eu não vou me recordar o nome dele agora. Me vem à mente Aristófanes, mas tenho certeza que não é Aristófanes, porque ele era dramaturgo. Mas, ou seja, é um historiador da antiguidade que tem essa percepção, não é? O João de Salisbury, quando ele pega quando ele defende, melhor dizendo, esse progresso temporal, ele quer valorizar o novo, ele quer valorizar o atual, não é? E ele quer valorizar o atual, aí fazendo agora uma outra ponte com o Santo Agostinho, porque esse atual tem uma potencialidade maior do que o antigo de se chegar na verdade. Ou seja, o que eu quero dizer quando algo é potencialmente tem uma potencialidade maior? Não significa que o moderno vá ultrapassar o antigo em todas as questões. Não. O próprio autor ele coloca ali vários modernos como inferiores aos antigos. Ele fala que os alunos que não prestam atenção na autoridade antiga erram e tudo. Mas isso só acontece porque por causa daquilo que eu falei, né? Porque tem um acúmulo histórico e você, por estar no futuro, né, que é no presente, que é o futuro do passado, né? Você tem mais acesso do que os antigos, né? Isso é uma condição existencial de quem está no presente e será uma condição existencial de quem estará no futuro, né? Por consequência. Isso só acontece porque a verdade não muda, a verdade é eterna. Mas olha só, o assunto é felicidade, né? Que é o assunto do Douglas. O assunto é felicidade, mas é chegando na verdade, e o João copia isso de Agostinho, copia isso da Bíblia, né? Copia isso de vários filósofos do Cícero. Ele pega isso dessas fontes, você chega na verdade, você está na felicidade. Você estudar filosofia, você ter um pensamento racional, você saber as medidas das coisas, você ter prudência, isso tudo, João de Sales, é uma mistura só, né? Você se adentrar na verdade é você ter você tem a possibilidade de ter uma vida melhor, né? De você ser uma pessoa mais digna, mais reta, de ter mais virtude. Por quê? Porque você conhece mais as coisas. E conhecendo mais as coisas, você vai saber melhor lidar com elas, né? Essa é uma herança agostiniana em João de Sales, com toda certeza. Fora a herança de tempo linear, não é? Da história, ela não ter um fim exato, né? Da história não ser um círculo, da história andar em linha reta, né? O Agostinho, dos filósofos da antiguidade, ele, sem sombra de dúvidas, é o que mais martela nessa questão ao afirmar que o tempo anda para frente, o tempo não vai se repetir nunca, né? Mas é isso. Mas o que eu acho que é bom destacar nesse sentido é que nós estamos aí numa época de formação de uma tradição cristã, né? E a partir da formação de uma tradição cristã, tanto autores como Agostinho, como Justiniano, depois o próprio Tomás de Aquino, eles vão pegar essa tradição como autoridade. Então, esse debate sobre autoridade, que foi, aliás, o ponto no qual o Geraldo encerrou, né, falando ali que o bispo ao qual ele estava estudando, então ele estava querendo colocar
sua autoridade enquanto ordenação, né? A forma como a pessoa se legitima no seu discurso e a forma como ela se legitima no seu cargo tem muito a ver com essa questão dessa busca pela santidade, dessa busca pelo modelo que nós estamos colocando aqui, né? Então, até eu gostaria que o Geraldo falasse um pouco mais sobre esse final, que ele fez um pouquinho até correndo, que estava por causa do tempo, então eu gostaria de dar um pouquinho a oportunidade dele falar um pouquinho mais sobre essa autoridade que o bispo dele buscava. É interessante, professor, observar, né? Eu comentei até do professor Paulo Duarte, né? O Bruno Shoa também, ele trabalha com essas questões do monaquismo episcopal, né? E enquanto a gente observa, por um lado, os monges da ilha de Lerã, eles tentando permanecer, né? Como homens distintos e ilustres da sociedade. Isso porque os monges da ilha de Lerã, eles, em geral, eles tinham origens aristocráticas, né? E aí eles tentavam conservar o seu status aí como homens distintos e ilustres da sociedade como uma possível substituição. Eles substituem, então, a autoridade secular aí pelo poder monástico e episcopal, né? Aliás, o Idácio, quando ele tenta necessariamente fazer essa competição por poder e influência com esses monges, né? Ele está tentando dizer, olha, alto lá, né? Vocês estão dizendo, por exemplo, que os bárbaros são moralmente superiores aos romanos? Alto lá. Então a gente precisa primeiro saber quem é a autoridade, quem pode falar por Deus, quem é o anunciador da verdade da verdade e das palavras de Deus, né? E aí ele se coloca aí como esse herdeiro, né? Como essa pessoa que diz, olha, somente os bispos podem falar, somente os bispos têm essa autoridade. E aí para ele fazer isso, dizer que, olha, nós somos as autoridades, e, aliás, eu sou a autoridade, né? Que é basicamente isso que ele está tentando dizer. Era reafirmar a posição dele, tanto pela sua hierarquia, quanto pelo seu próprio entendimento de que essas sociedades, por exemplo, os vândalos, os godos, essas sociedades que se estabelecem ali nos territórios romanos, eles são literalmente eles são vistos como invasores, como os animais bestiais, né, do Evangelho de Daniel, que estão vindo para destruir a civilização. E a civilização, ela contempla para ele tanto o império quanto a própria igreja, né? E aí no seu entendimento, quem faz isso são os povos decadentes e imorais, né? Até se eu puder fazer uma questão sobre o que o Iago falou, eu vi que ele, por exemplo, até comentou, né, que o Agostinho ele sempre tem essa necessidade também, né, de observar que o tempo ele é sempre linear e que ele tem uma característica muito interessante, que, por exemplo, é a própria ideia de que a sua identidade cultural, né, a identidade cultural de um indivíduo, e que talvez entre um pouco nessa discussão das autoridades, é que essa identidade ela não altera a sua fé, né? Já pro Idácio, ao contrário, é a sua identidade que é um marcador étnico, que é um marcador de se você é um vândalo e um godo, você não consegue ser um católico, porque ser católico é ser romano, né? Bom, Iago, se você quiser responder, depois vamos fazer o último comentário do Francisco e do Douglas, para nós já estamos chegando no final. Sim. Do Então, tempo. rapidamente, é muito interessante essa questão, porque Agostinho, ele perpassa, né, todas as épocas, ele
ele cria uma história universal justamente para abarcar a todos, né? E é interessante como isso também não estava presente dentro do próprio cristianismo, em vários lugares, em várias ocasiões. Mas para responder rápido, a questão do progresso, ela vai além do progresso científico ou filosófico, né? O cristianismo em si, ele atesta progresso na história por causa da Boa Nova, por causa da vida de Cristo. Existe um antes e um depois. Não é só com Dionísio Pequeno que é criado aquela coisa de antes e depois de Cristo, que Cristo é um marco histórico. Não. Isso é desde o cristianismo primitivo que eles já interpretam e entendem que existe o progresso porque Deus desceu na Terra. É a salvação do homem, né? Isso vai impactar todo o cristianismo. E é claro, querelas de salvação vão mover muita tinta das penas e, infelizmente, até muito sangue em espada na história do cristianismo. Isso envolve até o progresso também. Pode ser até analisado por essa ótica. Se você fizer uma literatura comparada aí, eu não sei como você produziria isso. Mas esse é o meu comentário. Posso só comentar uma coisa breve que, Francisco, eu acho que é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de estar compartilhando uma mesma mesa. Acho que no começo do ano nós estávamos juntos também num evento que foi organizado, né? E ouvindo um pouco da sua fala, eu queria ter comentado logo em seguida, não sei se o que eu vou acabar comentando vai ficar numa espécie de descompasso, por assim dizer, de ter perdido um pouco o time. Mas é interessante perceber que para a tradição escrita de Celano, Agostinho é um referencial presente da primeira até a última página, pois, pegando um pouco do gancho daquilo que você tinha comentado, a ideia da felicidade, da alegria, acima de tudo, ela é, na Vita Prima, concedida única e exclusivamente para aqueles que vivem, de fato, uma forma de vida que é desinteressada. Desinteressada no sentido de desprendimento da vida material, mas que seja orientada a Deus. E que alegrar-se para Celano, na geografia de Celano, é viver em Deus e para Deus. E pequeno comentário, uma coisa breve, é que pensar que dentro da história social das emoções existe uma diferença entre a alegria e felicidade. Para os historiadores ligados à história social das emoções, a alegria ela é diferente da felicidade. A alegria ela é uma emoção e a felicidade é o sentimento. Enquanto que a alegria ela é um estado momentâneo, a felicidade ela é sempre constante dentro da história social das emoções, né? Enfim, era só isso que eu queria comentar, só para não deixar perder um pouco a deixa. Agradeço o comentário e, inclusive, eu gostaria que, se possível, eu vou até deixar o meu e-mail aqui no chat, se você pudesse enviar esse trabalho, eu gostaria de ler depois sobre São Francisco. Se o professor me permitir, eu queria somente responder brevemente a pergunta que colocaram aqui no chat, que eu achei interessante, se for, claro, possível. Rapidamente, que a gente vai ter que fazer o encerramento. Pronto. Só porque é bem interessante, né, isso que diz assim, Santo Agostinho insiste na impossibilidade, né, de o Estado chegar a uma autêntica justiça e progresso se não se reger pelos princípios morais do cristianismo. Abrir mão do platonismo para isso. Bom, sucintamente, né, só dizer que Agostinho, apesar de ele ter uma matriz platônica e neoplatônica, mas ele não fica somente nisso, né? Como diz o Johannes Brachtendorff, um grande comentador das Confissões, Agostinho ele é um pensador que ele tem na palma da mão todos os fios do seu pensamento, né? Por isso que ele não é sistemático, ao mesmo tempo ele é, porque ele liga um pensamento a outro e assim ele vai ligando em cada obra. E aí o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Olha, imagino que o pessoa que fez a pergunta pensou na República de Platão, né? Lembre-se que Agostinho, ele diz que, isso ele postula lá em A Cidade de Deus, né? O Estado, ele tem que, é o dever do Estado assegurar a justiça, a segurança, etc. Só que isso não é planificado aqui na Terra, né? Agostinho é muito claro com isso porque ele fala a partir da escatologia, né? Isso só vai ser pleno lá na Cidade de Deus, né? Lá na Jerusalém Celeste. Mas aqui, enquanto Terra, né, nós devemos buscar a justiça, devemos buscar a santidade e
a vivência fraterna. Agora, claro, por isso que ele, vamos colocar assim, entre aspas, ele supera o platonismo, ele se apropria do platonismo e se ele desenvolve, né, a doutrina cristã, olha, que eles escreveram de certo, vamos pegar para a gente e cristianizar, né? É por isso que ele pega, por exemplo, para encerrar aqui a fala, para não tomar muito, né? Mas ele pega, por exemplo, Plotino fala da emanação, né? Que tudo surgiu de Deus, e Agostinho diz, não é a emanação, é a criação ex nihilo, né? Quer dizer, Deus criou do nada. Plotino fala da hierarquia das hipóstases, né? E Agostinho diz, não é hierarquia, né? Não é emanação das hipóstases, é a geração do verbo e a procedência do espírito, né? Não tem hierarquia, é a trindade una, né? Então, assim, Agostinho ele se apropria das ideias e dá a sua resposta. Obrigado, desculpe se eu falei demais, né? Só queria responder a pergunta. Obrigado, Douglas. Eu vou colocar o meu e-mail aqui também. Obrigado. Não, de maneira nenhuma. Acho que foi muito, aliás, um fecho muito pertinente que você fez. Eu queria primeiro pedir as minhas desculpas aos participantes para a gente não ter mais tempo. O assunto está muito bom, a mesa está muito boa para colocar. Também o pessoal que está assistindo ali no YouTube. Queria agradecer profundamente o pessoal que está assistindo no YouTube Pro, né? Está participando aqui do evento desde as 2 da tarde. Nós estamos aqui na última mesa do dia, um dia bastante agitado, nos quais nós tivemos ótimas apresentações hoje. Agradecer aqui todos os participantes dessa mesa, com as suas excelentes apresentações e as falas que eles contribuíram muito hoje, e dizer para vocês que nós temos mais do evento amanhã. Às 2 da tarde, nós temos ali a doutora Maria Tereza dos Santos, que vai falar sobre o drama e a esperança nas narrativas históricas. Às 3 da tarde, nós vamos ter a palestra da professora doutora Lucy, que vai falar sobre os ensino de história e os estudos da cultura em ambiente diverso. Então, nós temos aí 2 palestras internacionais amanhã, para dar abertura do dia, e depois nós vamos ter a palestra nacional e as mesas da noite, como ocorreu hoje. Queria agradecer, então, portanto, todos vocês que estão assistindo, todos vocês que participaram do congresso hoje, e dizer para vocês que estejam aí convidados para os próximos dias, para vocês participarem nos próximos dias e nas próximas versões que vão ocorrer desse mesmo evento. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.